Fala galera, nesse vídeo eu vou falar sobre as IAs, o futuro das IAs e por que você tem que se preocupar sim com as IAs na tua dinâmica de trabalho. Se você atua principalmente no digital, eu vou te explicar o porquê provavelmente você vai perder o teu trabalho em até no máximo 2 anos. A maioria, você que é designer, programador, você faz copy, você faz edição de vídeo, você é gestor de tráfego, qualquer mini profissão, profissões processuais do meio do caminho, você vai ser substituído. SDR, às vezes quem sabe até Closer. O Closer eu acho já mais difícil, mas SDR vai. Já está, né, sendo substituído. A real é que a IA ela está vindo, principalmente as IAs verticais, você pode buscar depois esse conceito, elas vêm para substituir o meio do caminho. Então os processos básicos, tá? Como criar uma arte, como agendar um conteúdo, como fazer edição de um vídeo, como pensar em qual pode ser a linha de criativos, como essa campanha pode ser otimizada. E isso já existe hoje, tá? Tudo isso já existe hoje. O time que eu disse em questão de 2 anos é os empreendedores acostumarem com a utilização dessas IAs ou outras pessoas chegarem a ensinarem elas, tá? Então, vai existir sim uma atualização muito brusca de mercado em relação à sua utilização. Eu trouxe até a ideia desse vídeo, né, para gravar, porque eu vi recentemente, a amiga da minha esposa disse que está perdendo muito clientes da parte de social media, porque os clientes estão aprendendo a fazer os próprios criativos e estão ficando muito melhores que os dela. E é natural que isso aconteça. A gente nunca vai competir com uma inteligência artificial. Uma coisa que consegue trabalhar 24 horas por dia e ela consegue analisar um livro inteiro em apenas segundos. Coisa que a gente nunca vai conseguir fazer. Nunca. A não ser que no futuro existam os ciborgues aí, a gente consiga aumentar o nível de processamento cerebral nosso. Mas não é possível fazer esse tipo de coisa. E a gente vai sim apanhar. A ideia é que você entenda que você vai perder, aceitar isso e já pensar em como você vai mudar essa questão. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de assessoria, né? Chama Solo, para quem vende marketplace. Então ajudamos pessoas através de consultoria, através de serviço. E qual que é o principal problema? O serviço, tá? Então hoje o nosso serviço é o nosso carro-chefe, por exemplo. A gente tem faturado de acima de 90% vindo do serviço, porque tem recorrência, tem todos os pontos positivos, né, de um business no geral. Só que, qual que é o problema disso? O vendedor, ele inicia conosco, o cara que é mais leigo principalmente, e não quer crescer muito a operação dele, não quer ter uma operação delegada, ele quer aplicar ele mesmo, né? Ele vai ver o seguinte, opa, então é assim que faz, assim que faz, assim que faz. E ele vai visualizar que a maioria das coisas que a gente faz hoje são automatizadas, são via AI, né? E quando ele pegar esse fluxo, ele vai ver que não faz muito sentido ele pagar aquele serviço, porque aquele serviço ele consegue fazer rapidamente com uma AI. E nisso a gente se torna obsoleto. E eu já entendo isso. Pode ser que no futuro o nosso serviço de gestão, dentro dessa assessoria, por exemplo, dentro dessa empresa que eu tenho, não faça mais sentido. Em o que eu vou focar sabendo que isso vai acontecer? Em soluções diferentes para o nosso público-alvo. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma consultoria que ajuda o cara a aprender a fazer exatamente isso que a gente faz através de recorrência também. Então, em vez da gente chegar a fazer uma aplicação de serviço, a gente vai para um produto, infelizmente, mais baixo em ticket para consultorar o cara, para ele aprender a fazer aquilo em tempo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, certo? Então, até se você tem uma operação em marketplace e busca aprender a fazer para sair, às vezes, dos 5 dígitos, 4 dígitos mensal, para ir por 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos mensal, a gente pode estar te ajudando, tá? Então, vai ter até um botãozinho aqui na descrição para você estar chamando a gente. Mas não é o intuito do vídeo em questão. A questão é que eu preciso pensar em coisas diferentes para que eu não me torne absoluto depois e minha renda caia. Ou pior, eu não consiga escalar a minha renda. Que para mim é o pior caso. Se de semestre após semestre ou ano após ano eu não conseguir escalar a minha renda, para mim é um fracasso total. Tem que estar sempre evoluindo. Então eu preciso fazer modificações, mesmo que dê mais trabalho, seja chato saber que eu estruturei um tempão uma coisa para depois vir a IA e roubar tudo isso. Então a gente tem que entender os pontos ruins, tem que entender os pontos bons. Pontos bons. No trabalho em geral, a gente consegue também delegar muitas coisas.
No futuro a gente não vai precisar de mais de SDR, o SDR vai fazer todo o trabalho sozinho. A gente não tem hoje social media, porque a gente passa ali um cronograma visual, mental para o ChatGPT em rascunho, 10 minutos a gente rascunha ali, ele vai em ali, produz o mês inteiro. Esse conteúdo a gente pega, grava, joga para o editor aí, que no futuro também a gente vai utilizar editor através de AI. Esse conteúdo a gente coloca numa ferramenta que agenda através de dias ali, selecionados a partir do que ela tem de base de conhecimento do que vai mais performar. Então, boa parte do processo a gente automatiza hoje. O próprio processo a gente vai automatizar demais. Né? E em vez de precisar de ter 10 pessoas para fazer o mesmo trabalho, a gente vai ter 2 pessoas, 3 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Então, a gente tem que entender os pontos ruins e os pontos bons. E aí, o ponto ruim nesse caso é que o nosso serviço vai se tornar obsoleto. E aí, o seu ponto é esse também. Se você é uma dessas profissões que eu falei, ou qualquer outra que possa ser tomada aí pela AI. Você tem que pensar no que fazer agora, nesse exato momento. Eu não estaria fazendo outra coisa a pensar o que eu posso estar fazendo para mudar essa situação. Então, pega uma caneta, sai pensando, pega a própria AI, próprio GPT, próprio Humanos aí, própria qualquer IA no caso, para você ter ideia do que você precisa fazer nesse caso. Uma outra linha que eu estou seguindo agora também é ser dono do início. Quando você é dono do início, você não sofre problemas com a mudança de processo. Vamos te dizer aí um exemplo. Quando você é dono de uma marca, por exemplo, você tem ela por si, né? E qualquer alteração do processo das coisas, evolução do que aconteceu ao longo dos anos, não vai se mudar. Então, antigamente, né, por exemplo, vamos dar uma ideia. A Coca-Cola produzia ali as próprias garrafas manualmente. Então, tinha um cara que pegava ali um líquido, pegava outro líquido, misturava ali num galão gigante, misturava, pegava e colocava dentro das garrafinhas. Aí tinha outro cara para pegar e colocar dentro das garrafinhas. Essa era a profissão que hoje foi 100% liquidada, porque os maquinários fazem isso tudo sozinho, né? Nem botar tampa na garrafa, né? Ou fazer o feche da garrafinha da latinha, não é feito por humanos mais. O que é feito por humanos hoje? Pegar o produto, colocar na prateleira da loja, só porque eles têm também máquinas que pegam aquele lote inteiro, colocam no caminhão, né? O motorista, no caso, ainda é humano, né? Logo mais também não vai ser humano para esse caminhão para transportar para os locais onde vão ser vendidas essas unidades. Então a gente tem que entender que desde o início da evolução industrial a gente vem tendo profissões sendo perdidas e é natural. E você precisa entender que talvez você infelizmente esteja dentro de uma profissão que vai ser extinguida. E o que você vai fazer a partir disso? Ah, mas pô, eu sou aqui programador, faço 30 mil por mês, não tem problema com isso daí não, é tranquilo. Vai perder. Vai perder. A não ser que você evolua para um programador sênior, plus, que vai fazer toda a gestão de AI. Então, a gente vê principalmente programador foi o mais debilitado nessa questão, né? Ele era até 2023 a melhor profissão para ser seguida, né? Eu via colegas próximos até com 18 anos, 19 anos ganhando 12k, 15k, 20k mês com programação. Hoje em dia não conseguem fazer isso. Eu tinha quase 10 amigos que eram programadores, faziam mais de 10k mês. Quantos deles são programadores agora? 2. Por quê? Esses 2 evoluíram para a parte de controle de AI. Então, eles fazem o programa através de inteligência artificial. O resto foi cortado da empresa. Porque a empresa, ela não visa te manter ali, né? Ela quer que você seja mantido no caso. Mas se existir algo que custe menos e produza mais, ela vai cortar você. Eu falo como empresário mesmo, entendeu? Então, a ideia é que você busque outras formas. Então, hoje eu vou buscando essa linha de um produto que consultório, faça a pessoa aprender até a utilizar sistemas de AI para automatizar o negócio dela e, né, no caso, uma marca ou marcas, né, quem sabe no futuro mais marcas, então ser dono da base inicial. Por quê? Por mais que o processo de fluxo de compra mude, o processo de entrega se automatize via AI, o processo de inteligências artificiais evolua e todo mundo só acompanha o conteúdo de inteligência artificial e os UGCs só sejam AIs no futuro, no final o consumidor ele vai precisar daquele produto, né? E não vai ter uma IA que vai substituir aquilo ou alguma coisa que substitua aquilo. Quem sabe no futuro existe alguma coisa que substitua aquilo.
mas dificilmente vai ser substituído por um robô, por uma máquina, entende? Talvez por um outro tipo de produto que eu vou e me adapto depois e produzo ele também. Então, quando você é dono do meio de produção, você tem total controle sobre a situação. Muito mais do que sendo o intermediador. O intermediador, ele sempre vai ter a chance de se ferrar com o tempo. Então, reflexão aí de hoje, pega papel, caneta, anota o que você pode fazer para não descer tua renda ou pior, perder o teu trabalho no geral, beleza? Então, esse foi o vídeo, se inscreve aí no canal, acompanha aí mais vídeos de opiniões sobre digital, empreendedorismo, atualizações sobre o mundo no geral. Esse vai ser a temática desse canal aqui, como outros vídeos que já estão gravados. Fechou? Até a próxima.